caras falando assim, ó, ganhamos. Aqui pensa como inimigo, tá? Olha pra mim, Guilherme. Olha aqui pra mim. Pensa com a cabeça do inimigo. Nós estamos falando de alguém que deixou o Clezão morrer na cadeia. Nós estamos falando de alguém que se alegra em tirar a Débora dos Santos dos filhos dela. Nós estamos falando de alguém que não tem um pingo de escrúpulos. Essa pessoa se sente ameaçada pelo fato de que o Bolsonaro pode conseguir colocar mais pessoas no Senado. Ele mantém Bolsonaro como preso político porque ele sabe que a voz do Bolsonaro, seja direta ou por interlocutor, é algo perigoso para ele. Agora você me entende quando eu digo cuidado com essa galerinha que fica eu discordo. Olá e seja bem-vindo ao Redação BR Jogo Político. Qual é o verdadeiro pavor de Alexandre de Moraes e do sistema? Muitos diriam que é a eleição presidencial, mas a análise que vamos ver hoje argumenta que o verdadeiro medo, o calcanhar de Aquiles do sistema, é outro: a eleição para o Senado em 2026. O vídeo a seguir, uma análise profunda de Alan dos Santos, nos convida a pensar com a cabeça do inimigo. Ele argumenta que cada movimento de Moraes, cada ataque a figuras da direita e cada tentativa de silenciar Bolsonaro tem um único e desesperado objetivo: impedir que um Senado forte e conservador seja eleito. Preste atenção em 3 pontos cruciais que desvendam essa estratégia. Primeiro, por que o Senado? Por que a renovação de 2/3 do Senado em 2026 é a maior ameaça ao poder de Moraes, muito maior do que a presidência? Segundo, o poder da voz de Bolsonaro. Porque, mesmo preso politicamente, a influência de Bolsonaro para eleger senadores é a arma que o sistema mais teme. E, terceiro, a conexão com os ataques. Como o medo de um Senado forte explica os ataques a possíveis candidatos, como Carlos Bolsonaro, e a tentativa de isolar os interlocutores do ex-presidente? Agora, sem cortes, a análise que revela o verdadeiro medo do sistema. Há algo acontecendo. Assim, eu não estou dizendo que é vitória, é 25, não. Olha, tem alguma coisa acontecendo aí. É, mas o que? O Senado está despertando aos pouquinhos? Não, não é isso. Não é o Senado que está despertando aos pouquinhos. O que eu vejo é o seguinte: eles, aos poucos, temem. Aos poucos, não. Vamos deixar bem claro. O pavor do Moraes hoje é que o Bolsonaro consiga ter voz para o Senado em 2026. Sim. Esse é o pavor dele. Porque essa foi apertada em relação à anterior. É o mais apertado da história. Então, o que a gente tem aqui diante de nós? Agora você entende o lance de nego não querer de jeito nenhum Carlos Bolsonaro no Senado? É isso aí. Pra mim isso é claro. Não é nem Santa Catarina o assunto. Tô falando Carlos Bolsonaro no Senado. Porque agora a gente entende aquilo que a gente estava falando lá atrás. Alexandre de Moraes tá preocupado, querendo que os governadores vão pro Senado. Lembram disso? Lembro. Que era o Lauro Jardim, né? Não, o Alexandre de Moraes queria escolher, participar da escolha dos candidatos do governo para o Senado, imagine. Então, eles entenderam que manter o Bolsonaro como preso político, calar o Bolsonaro, é uma coisa. Uma coisa. Você calar o Bolsonaro é você parar o processo de retomada que nós estamos tendo agora. Veja o que aconteceu. Você tem uma votação que a gente já sabia que seria pró-establishment. Só que ela foi a mais apertada até agora. Eu não vejo o Gonê e o Moraes e o Lula, o Dirceu, falando assim: pô, a gente sabia que ia ganhar, a gente sabia que ia ganhar. Eu vejo esses caras falando assim, ó, ganhamos. Aqui pensa como inimigo, tá? Olha pra mim, Guilherme. Olha aqui pra mim. Pensa com a cabeça do inimigo. Nós estamos falando de alguém que deixou o Clezão morrer na cadeia. Nós estamos falando de alguém que se alegra em tirar a Débora dos Santos dos filhos dela. Nós estamos falando de alguém que não tem um pingo de escrúpulos. Essa pessoa se sente ameaçada pelo fato de que o Bolsonaro pode conseguir colocar mais pessoas no Senado. Ele mantém Bolsonaro como preso político porque ele sabe que a voz do Bolsonaro, seja direta ou por interlocutor, é algo perigoso para ele. Agora você me entende quando eu digo cuidado com essa galerinha que fica eu discordo da estratégia do Bolsonaro? Ninguém tem hoje
palavra, poder de decisão e imagem para colocar medo no Alexandre de Moraes, senão o próprio Jair Messias Bolsonaro. Então, se ele não consegue falar diretamente com o povo, os seus interlocutores têm que ter a autoridade dele. E a gente sabe que o interlocutor do Bolsonaro não é aquele bosta do... Qual é o nome do presidente Pele? Presidente do? Pele. Valdemar. É que esse bosta, eu não gosto... Memorizar o nome dele, pra mim, é ocupar a memória rã na cabeça. Entendeu? Eu acho que é colocar um nome no lugar muito sagrado que é a minha memória. Eu prefiro toda hora ter que consultar. Então vamos lá. A gente sabe que o interlocutor do Bolsonaro não é Valdemar. A gente sabe que o interlocutor do Bolsonaro não é o Tarcísio. A gente sabe que o interlocutor do Bolsonaro não é o Ratinho Júnior. A gente sabe que o interlocutor do Bolsonaro não é o Zema. A gente sabe que o interlocutor do Bolsonaro, muito menos, é o Caiado. Quem é o interlocutor do Bolsonaro? Eduardo Bolsonaro. Isso pra mim é claríssimo. Mais claro do que qualquer coisa. Então, se o Brasil quer entender de fato o que está acontecendo no Senado, na Câmara, como que a gente pode continuar lutando dentro dos limites que nós temos hoje, fora as outras atividades externas que nós podemos fazer, de gritar para o mundo inteiro que o Brasil não é mais uma democracia, o Brasil não é mais uma república democrática, nós precisamos dar total apoio a Eduardo Bolsonaro e as suas iniciativas e decisões e opiniões. Isso não é questão de rito de beijamão, ficar cego, não olhar mais nada, não criticar, não chegar para Eduardo e falar assim, Eduardo, isso aqui não seria melhor desse jeito, isso aqui não seria melhor daquele outro jeito. Isso é absolutamente legítimo e é bom para o debate dentro da direita. Agora, quem é que vai colocar medo no próximo Senado? O Bolsonaro ou a tal das estratégias de 1 minuto e meio de TV, como o pessoal de Santa Catarina está querendo? O pessoal não, né? Os políticos de Santa Catarina estão querendo. Alguns pouquíssimos políticos. Que não é nem o povo. Essa resposta, você em casa sabe. Nem adianta você ficar puto comigo. Você sabe. Não adianta ficar, rola de novo, tocando nesse assunto. Não adianta ficar bravo comigo. Quem é que coloca realmente uma possível ameaça, vou ser bem preciso, uma possível ameaça no Senado? E quando eu falo ameaça aos tiranos, é Bolsonaro. Se ontem foi apertado, por pouco não foi um tapa na cara. Por pouco não foi um fica aí, cala a boca. Senta aí que agora quem manda aqui é o Senado. Na CCJ faltaram 4 votos de 27. Olha aí, 4 estados. Então, Moro, Paraná, ele não vai perder na próxima. Mas, tá, a gente pode elencar aqui. Romário. Entendeu? É isso aí. Porque assim, a gente tem que começar a fazer essa limpa. Mourão. Não dá para esperar milagre, né? O pessoal às vezes também tem que entender isso. Ou seja, foi o mais apertado da história. Então, que houve um avanço, houve. Não é o que a gente queria? Não, obviamente que não é o que ninguém queria. Mas não dá para fazer milagre. Você teve 1/3 do Senado renovado, agora você vai ter 2/3 do Senado renovado. Então, agora a direita tem uma oportunidade, tá, da vida, do século, eu diria. Tá? Sem exagero. Tá? Uma oportunidade do século. Ao contrário do Breno Altman, que não sabe fazer conta, né? Foi muito engraçado ele falando com ela assim, porque ele está falando uma coisa de 70 anos atrás, sendo que ele antes estava falando do regime militar de 60 anos atrás. Engraçado esse tipo de coisa, né? Eles são muito curiosos. Mas assim, do século do Brasil, tá? Porque a direita brasileira, ela foi também impedida pelo regime militar. É isso que a galera não entende. Sim. Eu tentei explicar isso ontem pro Breno Altman, foi bem difícil. Quando eu falei para ele, inclusive, é difícil, assim, eu não tinha esperança de que o Breno Altman tivesse capacidade intelectual para compreender porque, por exemplo, eu não acusei ou falei alguma coisa do Breno Altman que eu não tivesse lido dele, de fato. Na mensagem de WhatsApp, essas porra, lê o cara, ouviu o que ele tem a argumentar, porque é bom isso. Eu não tenho medo nenhum, Lacombe, de encontrar um satanista explicando para mim por que ele quer fazer ritual de sacrifício de criança. Foda-se. Eu não tenho problema de chegar pro cara e falar, vamos conversar aqui. Vamos bater um papo aqui nós dois. Eu não tenho problema. Só que com o Breno Altman, a coisa fica completamente zoada, porque ele tem uma caricatura de mim. O cara que fala que eu sou baba-ovo de militar, ele não me conhece. Pois é, tem gente que me odeia na direita, porque eu esculacho Santos Cruz quase desde o dia 1.
Pô, o nome daquilo, Ramos. Cara, Ramos, Santos Cruz, os militares todos bundões lá. Quantas vezes eu falo que o que aconteceu na Operação Traíra era o que deveria ter sido feito? E o que foi a Operação Traíra? Foi militar contra civil? Não, foi militar contra as Farc. Então, quem conhece o que eu tenho a dizer, acompanha minimamente o meu trabalho, a pessoa pode discordar, fala assim, Alan, te acho um pouco exagerado. Você quer exército brasileiro, americano, seja lá do que for, entrando, incursando no Pantanal, na Tríplice Fronteira do Norte, na Tríplice Fronteira do Sul, e chegar e... Eu quero mesmo. Quero Rambo na parada. Quer para narcotraficante, eu quero Rambo 4. Rambo 5, né? Parou no 4, não foi? Eu acho que já teve 5 já. Já teve 5? Então eu quero Rambo 7. Perfeição. Não sou um cinéfilo esse. Não, mas de qualquer forma, eu quero um Rambo 3000, sei lá. Os caras chegando pra cima dos narcotraficantes, porque é uma questão óbvia. Esses caras estão usando calibres que os policiais muitas vezes não tem nem como treinar. Isso não é combate de problema de criminalidade. O que acontece na Tríplice Fronteira do Norte, na Tríplice Fronteira do Sul, o que acontece nos interiores do Brasil, nas capitais de todos os estados, nas periferias dessas capitais, o que acontece não é o combate ao crime. A transgressão da lei não é. Os narcotraficantes estão com AK-47, fuzil R-15, Uzi Baby, .50, drone lançando bomba. Isso não é você falar, para de assaltar a velhinha, mãos pro alto, que é o trabalho da polícia. Não é, isso é uma guerra civil velada, apoiada pelos narcotraficantes, apoiada pelo STF, apoiada pelo executivo do regime atual, que é o PT, o famoso diálogo cabuloso. Isso é evidente para qualquer pessoa minimamente ciente do que está acontecendo no cenário político brasileiro. Isso, não ocorre o contrário. Você não tem a massa que tá ali acompanhando um pouquinho a internet, assistindo um canal ou outro. Você não vai ver o cara falando assim, pô, realmente a mais-valia é melhor, o conceito de mais-valia de Karl Marx é melhor, a União Soviética foi top. Pô, que Estados Unidos, merda, que lugar ruim, cara. Você não tem isso, cara. Esses caras estão completamente descolados da realidade. Eles querem dizer pra você que o au concurso é a União Soviética e que essa realidade dos Estados Unidos, onde você tem liberdade religiosa, liberdade de opinião, você compra o seu carro, você compra o seu celular, faz o seu trabalho, que isso é o inferno na Terra. Que isso é o Satanás. Os caras estão muito descolados da realidade. É um negócio absurdo. E aí, o óbvio, né? O medo que eles têm de que essa agenda avance é uma ameaça profunda à agenda deles. Moraes está, sim, preocupado com o Senado. Demais. Não só com a presidência, ele está preocupado com o Senado. Demais. Eu digo até mais do que a presidência. Eles estão em pânico com o Senado. O Gilmar Mendes há pouco tempo estava querendo mudar a lei do impeachment. Sim. Lembrando que para fazer a presidência do Senado, você tem que ter ali a maioria, né? Simples, né? Você tem que ter ali a maior bancada, né? Você tem que ter 41 senadores. Pensou o Rogério Marinho como presidente do Senado, como quase foi, né? Na época do Rodrigo Pacheco ali, eu dei uma baqueada quando ele... Bom, já era meio que provável a reeleição, né, do Pacheco, mas o Rogério Marinho teve uma votação também bem razoável, não me lembro agora quanto foi. Mas é o que eu tô falando, você não ocupa o espaço de uma vez. É uma ocupação que você tem um processo, a gente tá no meio desse processo. Ano que vem é o momento mais importante de todos. Então, a gente precisa de candidatos ao Senado que realmente estejam dispostos a votar pelo impeachment do Moraes, não tem outra conversa. Senão não faz sentido a pessoa ir para o Senado, não faz sentido nenhum. O pavor do Moraes hoje é que o Bolsonaro consiga ter voz para o Senado em 2026. A tese é clara e a lógica irrefutável. A análise que acabamos de ver nos tira do debate superficial e nos coloca no centro do xadrez estratégico. Não se trata apenas de ganhar eleições, mas de conquistar a única arena onde o poder do STF pode ser verdadeiramente confrontado: o Senado Federal. Moraes e o sistema sabem que a presidência, por si só, pode ser contida, mas um Senado com 41 votos corajosos pode aprovar o impeachment de um ministro. E é por isso que a voz de Bolsonaro, o maior cabo eleitoral da direita, precisa ser silenciado a todo custo. E é por isso que seus possíveis indicados, como Carlos Bolsonaro, são atacados preventivamente. Para o Redação BR, a mensagem é um chamado ao foco.
a batalha mais importante de 2026 não será pelo Palácio do Planalto, mas pelas cadeiras do Senado. É lá que a tirania será derrotada ou consolidada. E o sistema está, sim, apavorado com essa possibilidade. E você? Concorda que o Senado é a batalha mais importante para 2026? E quem são os nomes que você gostaria de ver no Senado para enfrentar o sistema e finalmente colocar um freio nos abusos? Deixe sua análise estratégica nos comentários. Se você entendeu qual é a verdadeira guerra, deixe seu like, inscreva-se no Redação BR Jogo Político e compartilhe esse vídeo. Até a próxima!